Lucas capítulo 19. A partir do versículo de número 1, diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos, e ele era rico, diga, ele era rico. Procurava ele ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver por que ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou ali naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e receberam com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que ele entrava para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Hoje veio a salvação nessa casa. Hoje chegou paz dentro dessa casa. Porque se você tem paz, você tem salvação. Se você tem o príncipe da paz na sua casa, você tem salvação. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, consagramos este momento a Ti, pois é o momento da Sua palavra. Nós honramos e respeitamos a Sua palavra. Pedimos no nome de Jesus que o Senhor fale conosco, trazendo direção, ensinamento, que o Senhor faça com que o Seu nome, somente o Seu nome, seja glorificado. Oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Irmãos, a Bíblia, ela nos conta a respeito desse homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e ele era rico. Zaqueu era um homem rico, que tinha muitas riquezas na sua casa. E lendo esse texto, eu parei para tentar fazer uma analogia das riquezas de Zaqueu. Se fosse nos dias de hoje, como que seria a casa de Zaqueu? Imagine comigo o que teria na casa de um homem rico, muito rico, como Zaqueu. Tente me dizer, conversar comigo aqui essa noite. Teria uma piscina imensa, uma sauna maravilhosa, uma churrasqueira de última geração, uma garagem imensa com carros valiosos, o melhor chão, os melhores tapetes. O que teria na casa de um homem muito rico hoje? O que pode vir na sua mente? Na casa de Zaqueu, possivelmente tinham muitas riquezas, mas faltava a paz. Faltava Jesus. Muitas pessoas, elas têm riquezas hoje. Pessoas têm uma casa própria, conquistou um carro, conquistou os móveizinhos que sonhava. Mas a pergunta essa casa, ela tem tudo isso, mas está faltando paz. Porque todos nós queremos paz. A pergunta eu estou fazendo o que é necessário para viver essa vida de paz na minha casa? Você quer ver uma pergunta que parece óbvia, mas eu queria saber aqui a resposta de vocês. Quantos aqui, de fato,
desejam ter uma casa de paz. Unânime isso. Todos nós desejamos ter uma casa de paz. Agora, o que precisamos analisar é: eu estou fazendo o que é necessário para que a minha casa seja uma casa de paz? Eu contei uma história, e você que participou do treinamento de Top Leader não vale responder. Não vale. Eu contei uma história e gostaria de saber a resposta dos irmãos que estão aqui. Eu quero que você participe. Parece óbvio a resposta, mas eu quero que você participe. Haviam quatro sapinhos na lagoa, numa pedrinha. E de repente esses sapinhos começam a ouvir de que está vindo muita água da cachoeira. A cachoeira começa a fazer um barulho fora do normal, e aquela água poderia vir na pedrinha e jogá-los na correnteza do rio. Então esses 4 sapinhos que estão ali na pedra, dos 4 que tinham, quando escutam o barulho, 2 decidiram pular para a beira da lagoa. Se tinham 4 e 2 decidiram pular, quantos sapos permaneceram na pedra? Responda para mim. Não foi 2. Foram os 4. Porque decidir não significa pular. Decidir não significa fazer. Existem muitas pessoas que elas decidem ter paz, mas elas não fazem o que é necessário para ter paz. Elas decidem que querem viver um casamento feliz e abençoado, mas elas não fazem o que é necessário fazer para viver um casamento feliz e abençoado. Elas oram e pedem para Deus, Deus me dá. Mas não basta orar, eu preciso fazer. Não basta orar, eu preciso ter a atitude em que vai proporcionar para mim a paz que eu preciso na minha casa. Em cima desse texto, da história de Zaqueu, eu quero falar sobre 7 atitudes que nós precisamos ter para viver uma casa de paz. Quantos querem ouvir essa palavra? Diga aleluia. Bata no seu peito e diga: é para mim esse negócio. A primeira atitude que nós precisamos tomar é a atitude de vencer a multidão que está entre a minha vida e Jesus. Se você observar aqui esse texto, Zaqueu, ele não consegue ver Jesus, porque a multidão estava atrapalhando. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Se eu quero ter paz na minha casa, eu vou precisar de estar bem perto do príncipe da paz. Eu vou precisar de estar com a minha vida constantemente ligada a Jesus. Mas o problema é quando as multidões me atrapalham de estar ligado a Jesus, e isso não me faz viver em paz. Zaqueu, então, o que ele faz? Zaqueu pega e quando a multidão está atrapalhando, ele cria uma estratégia e ele fala: eu preciso ver esse Jesus. Eu preciso encontrar esse Jesus. Então ele corre, sobe numa figueira brava. Diz a Bíblia que ele ainda era de pequena estatura. Ele vence, supera os desafios, cria uma estratégia, sobe em cima da árvore e fala: agora eu vou ver Jesus. A multidão não vai me atrapalhar de ver ele. Então eu preciso ter a atitude de criar estratégias, de fazer alguma coisa para que a multidão não me atrapalhe de encontrar Jesus. E que multidão que pode me atrapalhar de encontrar Jesus? Multidão de amigos, a multidão dos parentes. Existem pessoas que não conseguem ter um encontro pessoal, verdadeiro com Jesus, por causa dos amigos que você tem. Então você troca a paz que Jesus pode te dar pelo que os seus amigos podem pensar de você agora. Porque os amigos vão pensar: agora você virou bobão, agora você vai para a igreja, você virou mané, agora que você vai para a igreja, agora você é pastor e agora você não faz mais nada de errado. E aí, existem pessoas que não estão conseguindo ter um encontro com Jesus, porque a multidão de amigos está atrapalhando ela. Às vezes é a multidão de parentes.
Alguns anos atrás, eu fui conversar com uma pessoa, um rapaz de 30 anos de idade, que frequentava a igreja e vinha, e amava as palavras, ele amava os cultos, mas ele não convertia. Eu falei para ele: rapaz, o que está faltando você para você batizar, para você converter? Pastor, você não entende. É porque a minha mãe, a minha avó, nós temos uma tradição religiosa na nossa família. E se eu algum dia disser que eu virei crente, que eu vou batizar, eu vou arrumar um problema sério com os meus parentes. Eu vou arrumar um problema sério, porque isso vem desde a minha avó. Então a pessoa, ela não quer ter um encontro com Jesus, porque a multidão dos parentes está atrapalhando ela, olha só. A multidão da parentela atrapalha a pessoa de ter um encontro com o príncipe da paz, por causa de uma tradição familiar. Existem pessoas que precisam vencer a multidão de pessoas que fazem coisas erradas que estão dentro da igreja. Porque tem gente que não tem um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, porque ela fica falando: eu vou ficar sério na igreja, eu vou para a igreja, porque tem um monte de gente na igreja fazendo coisa errada. Tem um monte de gente que eu conheço na igreja que está lá e diz que é crente e faz um monte de besteira. E aí essa multidão que você não está querendo vencer está atrapalhando você, de você ter um encontro de paz. Você precisa, como Zaqueu, criar uma estratégia. Eu não vou deixar essa multidão de gente que está fazendo coisa errada na igreja, eu não vou deixar essa multidão de gente atrapalhar a minha paz. Porque se você está olhando para a multidão de pessoas que faz coisa errada na igreja, para você não se conectar com Jesus, você está atrapalhando a sua paz por causa dos outros. É os outros que estão direcionando se você vai ter paz ou não. Pensa nisso. Zaqueu foi inteligente, estratégico, falou: essa multidão, ela não vai me atrapalhar de ver Jesus. E ele subiu na árvore. Às vezes é a multidão de problemas. Existem pessoas que não querem ter um encontro com Jesus e não ficam perto do príncipe da paz, porque elas colocam que estão com muitos problemas na vida para resolver. Eu tenho muito problema, eu tenho muita coisa na minha vida para ajustar. Enquanto eu não resolver alguns problemas, enquanto eu não ajustar algumas coisas na minha vida, eu não posso me firmar com Jesus. Quer dizer então que você está esperando os seus problemas acabarem, você não ter mais problema nenhum, resolver toda a pendência que você está para depois se encontrar com Jesus? Isso não vai acontecer nunca. Isso não vai acontecer nunca. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não tem como eu esperar resolver problemas, acabar com os problemas da minha vida para eu me conectar com Jesus. Não tem como. A multidão de problemas está te atrapalhando de viver a paz. Se tem uma coisa que você mais precisa nessa turbulência de problemas que você precisa resolver na sua vida, é da paz que Jesus pode dar. É da paz que excede a todo entendimento humano. É da paz que as pessoas vão olhar e falar assim: rapaz, como é que pode? O mundo está desabando à sua volta e você está assim. Pois é. A Bíblia diz que essa paz é a paz que excede a todo entendimento humano. As pessoas olham para você e falam: não é possível, como é que essa pessoa está assim? Com tudo que ela está vivendo, como é que ela está assim? Mas nós precisamos decidir vencer a multidão. Então a primeira atitude que precisamos tomar é a atitude de vencer essas multidões que estão entre você e entre Jesus. Decida hoje vencer isso. Decida hoje criar uma estratégia como Zaqueu, romper a uma barreira como Zaqueu. Decida isso, porque a paz da sua casa, ela vai muito além de você dizer que quer paz. É preciso você tomar uma atitude, decidir tomar uma atitude. A segunda atitude que nós precisamos ter para experimentar paz é a atitude de obedecer aquilo que Jesus tem me falado. Se você olhar aqui o versículo de número 5, enquanto Jesus chegou ali naquele lugar, Jesus olhou para cima, viu e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa.
E quando Jesus falou para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu obedeceu e desceu depressa. Quer viver a paz? Obedeça a algo que o Senhor já está falando com você há muito tempo. Quer experimentar paz no seu lar, no seu casamento? Obedece depressa aquilo que Deus já falou com você há muito tempo e você está prolongando, protelando, procrastinando. Obedece depressa, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que Deus está falando para você fazer. Pastor, como é que esse negócio de Deus falando, você sabe, você sente no seu coração. Você para dormir, na sua cabeça vem aquele negócio latejando, você tem que fazer isso, você tem que fazer. É Deus falando, é assim que Deus fala. Você está dirigindo o seu carro e começa a bater uma coisa no seu coração, é Deus falando. É o que você tem que fazer, é obedecer e obedecer depressa. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, a Bíblia ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. E tem gente que está sacrificando a paz da sua casa, porque não quer obedecer a algo que Deus já está falando com você há muito tempo, que você precisa obedecer. Então você não obedece, e aí você sacrifica a paz. Jesus falou, Zaqueu, desce correndo. E ele desceu correndo. Ah, irmão, tem coisa. Escute. Tem coisa que você não vai poder demorar nem mais uma semana. Você vai ter que fazer correndo o que Deus está mandando você fazer. Correndo. A terceira atitude para quem quer viver a paz dentro de casa é a atitude de abrir mão do orgulho. Quem era Zaqueu? O texto que nós lemos diz que Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos e rico. Zaqueu era um cara que tinha dinheiro e poder nas mãos. Ele era alguém que trabalhava para os romanos e acabava judiando dos judeus. E ele tinha uma autoridade sobre a vida dele. Aí ele precisa, quando Jesus fala, desce daí depressa, ele precisa abrir mão do orgulho, do título, da autoridade, do reconhecimento. Mas ele abriu mão do orgulho para que a paz entrasse dentro da sua casa. Se nós queremos viver a paz, vamos precisar de abrir mão do orgulho, gente. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, mas para poder estar perto de Jesus, ele precisou descer. Tem gente que está precisando descer para estar com Jesus na sua casa. Porque o orgulho está te atrapalhando em ter paz. O orgulho está te atrapalhando de viver em paz no seu casamento. O orgulho está te atrapalhando de viver em paz com seus filhos. O orgulho está te atrapalhando de viver em paz com os seus pais. Se nós queremos viver a paz, nós precisamos abrir mão de algo tão prejudicial para a família, que é o orgulho. Eu tenho um título e eu tenho uma posição, como é que eu vou descer? As pessoas vão achar o que de mim? A hora que eu chegar e descer, como é que as pessoas vão depois me respeitar? O que você quer? Você quer a paz ou você quer manter o título? Você quer a paz ou você quer manter a nomenclatura? Você quer a paz ou quer manter o status falso? Porque as pessoas olham para você e pensam de você uma coisa, mas a grande realidade do que você é e do que você vive, só você e a sua esposa sabem dentro de casa. Então, para manter a paz, eu tenho que descer. Tem que abrir mão de algumas coisas, falar, me ajuda. Abrir mão de algumas coisas, falar, me socorre. Abrir mão de algumas coisas, falar, me perdoa.
1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha o que o texto diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Você escolhe. Ou é Deus quem vai cuidar dessa situação para você e trazer paz para o seu lar, ou é você que vai continuar dando murro em ponto de faca. Ou é Deus que vai cuidar dessa situação e trazer paz e exaltação para você, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, ou você vai continuar correndo em uma escada rolante que está descendo, e você se esforça e não melhora nada na sua casa. É você que escolhe. Eu abro mão do meu orgulho, paro de querer ganhar as coisas no grito e vou deixar Deus agir. Porque sabe uma coisa que eu tenho aprendido, irmão? Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Escute só o que eu vou dizer. No grito, eu não consigo mudar a minha esposa. No grito, a minha esposa não consegue me mudar. No grito, eu não consigo mudar os meus filhos. No máximo, o que você consegue é acalmar por um instante. Mas o nosso objetivo é viver em paz, não acalmar por um instante, mas resolver a situação para o resto da vida. Quantos podem dizer amém? E quem é que muda alguém? Deus e a pessoa. Deus e a pessoa. Agora, se eu não entregar diante de Deus, não me humilhar e falar: Deus, está aqui, Senhor, toma. Para de querer ficar mudando coisa que você já está tentando há anos e você não consegue mudar. Há anos que você está tentando mudar com a sua força e você só complica mais. Só tem mais gritaria e mais briga e mais confusão. Então, Deus está aqui na sua mão. E eu vou deixar para o Senhor cuidar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que no seu tempo Ele te exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É você entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, Tu sabes, está nas suas mãos, e eu não vou mais me estressar. Posso dizer uma coisa para alguns irmãos e irmãs queridas que estão aqui? Você está se estressando demais e toda hora a paz na sua família é roubada, é um negócio complicado, é aquela gritaria, é aquela confusão, porque você está ansioso e ansiosa querendo resolver do seu jeito. Não é assim e não vai acontecer nada assim. Lance sobre o Senhor a vossa ansiedade. Senhor está aqui, eu vou deixar o Senhor cuidar. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala bem assim: deixa o Senhor cuidar disso, meu filho. Fala para ele, deixa. E sabe o que eu tenho aprendido? Que olha só o que eu vou te passar. Quanto mais a gente fala, mais a gente se afasta do objetivo. Quanto mais você fala, mais você se afasta do objetivo. As pessoas, os filhos, os pais, os maridos, as esposas, criam um mecanismo de defesa. Enquanto você vai falar algo que de alguma maneira, quando você falou, roubou a paz, a pessoa não aprende. Então, quanto mais você fala, mais você se distancia do objetivo. Qual é o segredo? Ficar quieto e orar. Fala para o seu vizinho: fica quieto e vai orar, meu filho. Responda uma coisa para mim aqui, responda. Quantas vezes que gritar brabo e assim, fazer assim, quantas vezes que depois daquilo você resolveu a situação e o negócio nunca mais aconteceu? Difícil demais.
Quando você pega uma criança de 2 anos, 3 anos, talvez, cadê o Derek está com quantos anos? Não, acho que vai fazer 2. Então tá bom. É porque tem unção do crescimento ele. Então você pega para uma criança e ela está engatinhando para botar o dedo na tomada. E ela está engatinhando assim, e aí você fala para ela, não coloca o dedo aí! Aí o que ela faz? Todas as vezes que a gente vai brigar, fala, não gosto disso, não quero isso, você está dizendo para a pessoa, faz isso de novo. A pessoa está absorvendo, entendendo. É para eu fazer de novo. Coça a sua cabeça e fala, ai, ai, ai. Que a paz na sua casa lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Deixa Ele tomar conta dessa história. 4ª atitude. Se eu quero viver a paz dentro da minha casa, eu preciso deixar com que Jesus entre. Como assim, pastor? Jesus entra na minha casa. Jesus faz parte do meu lar. Faz. Porque pensa se você vai na casa de uma pessoa, você vai na casa aqui da Lohane, e você chega na casa da Lohane, foi visitar a Lohane, posso entrar? Aí eu entro, fico 20 minutos com ela, e de repente, do nada, a Lohane fala assim, sai daqui, desaparece, sai. Aí eu saio. Daqui a pouquinho a Lohane fala, vem cá de novo. Aí eu vou lá. Não dá 30 minutos e ela fala, sai daqui, desaparece daqui. Eu vou e saio de novo. Aí ela fala, vem de novo, vem. Pergunta para você. Você vai ficar assim, indo e voltando na casa de alguém, que uma hora chama você e outra hora manda você embora? Tem gente que chama Jesus para ir para sua casa, mas ao mesmo tempo que chama, toda hora manda ele embora. Porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando Jesus entra, a corrupção sai. Quando Jesus entra, as coisas erradas saem. Então, Jesus, para entrar na minha casa, eu preciso, com as minhas atitudes, fazer que Ele permaneça na minha casa. Eu não posso permitir com que algumas coisas que eu vou colocar dentro da minha casa botem Jesus para o lado de fora. Porque não tem como Jesus estar em um lugar em que algumas coisas estão lá. A Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente. Isso não significa que Ele está em todo lugar. Ele pode estar em todo lugar que Ele quiser. Agora, estar com prazer em uma casa é quando eu sou bem recebido naquela casa e as pessoas dessa casa lutem para que eu fique. Então eu quero que você fale para o vizinho que está do seu lado, lute para Jesus ficar lá. Posso dar umas dicasinhas aqui básicas para você, não fica chateado comigo não, um pensamento meu, aplico na minha casa. Lute para bebida na sua casa, não deixa entrar não, irmão. Música mundana na sua casa, não deixa entrar. Palavrão na sua casa, precisamos lutar contra isso todo dia. Diga aleluia. Faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala bem assim, que bom que você está aqui ouvindo isso hoje. Como é que é o nome aí de algum cantor aí desses famosos da atualidade do funk, pop gospel, essas coisas aí? Fala aí para mim qual é. Ah, bom, lembrei de uma aqui agora, lembrei. Uma música da Anitta. Então, eu chego no domingo e eu estou assim, cantando assim, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Nossa, esse pastor cantou bem, hein? Deus faz milagres.
quando chega na segunda-feira, eu estou dançando a Anitta. Mas e Jesus aí? Não, Jesus foi embora um pouquinho. Segunda-feira é dia da Anitta. Fala, ai, ai, ai. Eu preciso tomar algumas atitudes para que Jesus seja o príncipe da paz que reina na minha casa. A quinta atitude: se eu quero ter uma casa de paz, eu preciso ter a atitude de consertar o que está errado. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu fala para Jesus: Senhor, o que eu roubei das pessoas, eu vou devolver a elas. Jesus, o Senhor entrou na minha casa, então eu vou consertar o que está errado aqui na minha casa. O que é que está errado lá na sua casa que você precisa colocar em ordem e consertar? Consertar tendo mais conversa. Consertar tendo mais culto. Consertar tendo mais oração. Se eu quero a paz na minha casa, eu vou precisar de consertar abrindo mão de alguma coisa errada, que pode ser até bom para mim, mas que está prejudicando a minha paz. Escute, algo que pode ser até bom para você, mas está prejudicando e roubando sua paz. Zaqueu abriu a mão de algo bom por algo muito melhor. O que era bom? O dinheiro que ele tinha. Zaqueu tinha dinheiro e era bom. Dinheiro é bom, não é ruim não. Só que o dinheiro se torna ruim quando ele começa a competir com Jesus. Aí precisamos tomar uma decisão na nossa vida. O que é que vai comandar a minha vida e a minha casa? É o meu dinheiro ou é a presença de Jesus? Zaqueu escolheu trocar algo bom por algo muito melhor. Jesus está entrando na minha casa, então o que eu roubei das pessoas de dinheiro ilícito, eu vou devolver. Se as riquezas estão roubando a paz da sua família, você precisa decidir de que as riquezas e o dinheiro não vão comandar a sua vida. Por diversas vezes eu tenho ensinado e falado para casais: não brigue por dinheiro. Pare de brigar dentro do seu casamento e na sua casa por causa de dinheiro. Porque se vocês estão brigando muito por causa de dinheiro, é porque o dinheiro é mais importante do que a paz no casamento de vocês. Pastor, como é que a gente faz para parar de brigar por dinheiro? É porque a minha esposa ela é muito complicada. É porque meu esposo ele é muito complicado. Como é que eu faço? Você conhece um ditado que diz que quando um não quer, briga. Decide que você não vai brigar. Mas vem acusação, mas vem isso, ok. Decida que você não vai brigar. Administre suas emoções, controle-se. Não faça sarcasmo, não zombe. Não fala também. De qualquer maneira, você está brigando. Simplesmente fique em paz. Fala, não vamos brigar sobre isso. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 17, verso 1. É melhor um pão seco e com ele a paz do que uma casa cheia de iguarias e com desavença. Eu vou repetir. É melhor um pão seco e com ele a paz do que uma casa cheia de iguarias e com desavença. Do que adianta você ter alguma coisa na sua casa, mas isso se tornou uma confusão e uma briga constante que está roubando a paz da família inteira. No meu tempo de adolescente, antes de converter, eu tinha um bar junto com a minha mãe. E em frente a esse bar, tinha uma casa. E a família dessa casa, se eu não me engano, eram 3 ou 4 irmãos. Eles eram completamente divididos. E a briga e a confusão que tinha naquela casa era quase toda semana. E tinha situações que a briga era tão feia, que quase morte saía.
Um dos irmãos denunciou o outro na polícia, e um irmão ia mandar prender o outro irmão. E essa briga e essa confusão toda entre uma família e entre os irmãos era por causa de dinheiro. Era por causa da herança do pai. Se o dinheiro está roubando a paz da sua família, pelo amor de Deus, decida que você vai trocar o dinheiro por Jesus. Decida que você vai trocar o dinheiro pela sua paz. Você está entendendo? É melhor o pão seco com paz do que muitas iguarias com perturbação, com inquietação. Provérbios 15, verso 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro aonde há inquietação. Do que um grande tesouro aonde tem falta de paz. Irmãos, eu quero prosperar, dinheiro é uma bênção na minha vida, mas eu não quero que nunca o dinheiro seja um motivo para poder a minha casa ficar em desavença. O dinheiro não pode ser o Deus da minha vida, nem o Deus da minha família. Eu quero ter prosperidade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. A bênção e a prosperidade que ela vem de Deus, ela vai me trazer paz e não confusão na minha casa. A prosperidade financeira que Deus vai dar para mim, vai dar para você, é para poder trazer paz e não inquietação. Quantos querem isso na vida, digam amém. Porque a hora que isso entrar, eu preciso de tomar algumas decisões. Sexta atitude para viver uma casa de paz. Se eu quero viver uma casa de paz, eu preciso ter a atitude de pedir perdão e liberar perdão. Diga, pedir perdão e liberar perdão. Quando Jesus, ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu fala para ele, olha, eu vou devolver às pessoas tudo o que eu roubei delas. Esse devolver para as pessoas era um ato de pedido de perdão. Eu reconheço que eu errei e vou devolver para elas o que eu errei. Só consegue pedir perdão quem reconhece que errou em algum momento. Só consegue pedir perdão quem a ficha cai. Então, se a ficha não cair, que você está errando em algumas áreas, não vai ter como você pedir perdão, ou o perdão que você vai pedir vai ser da boca para fora e não vai consertar as coisas. O perdão verdadeiro é quando a ficha cai, eu errei, eu vacilei, eu estou vacilando. Não é transferir a culpa, não, fiz isso por causa dele, fiz isso por causa dela, fiz isso por causa da situação. Não, errei, acabou, eu errei. Porque todos nós erramos, eu erro, você erra, todos nós erramos. Agora o que eu preciso é fazer o certo com o que eu erro. E como é o certo? É reconhecer, eu errei. E eu quero consertar o que eu errei. Me perdoa. Para viver a paz dentro de casa, nós vamos precisar de pedir perdão. E eu quero dizer, novamente, o perdão só vai existir se você reconhecer que está errando. Se você não reconhecer, não tem como ter perdão. A segunda coisa é liberar perdão. Liberar perdão para alguém que feriu você. Porque talvez o seu problema não seja pedir perdão, mas liberar perdão. E aí a paz na sua casa está sendo roubada porque você não consegue liberar perdão. E você está pensando que liberar esse perdão de alguma maneira vai fazer bem para o outro. Liberar perdão vai fazer mais bem para você do que para quem você não quer perdoar. É liberar perdão, está liberado, zerou a conta. Esse liberar perdão não é uma coisa que vem de um sentimento. Existem pessoas que falam, eu não estou sentindo de perdoar. Não é sentir, se você ficar esperando um sentimento para você liberar perdão, esse sentimento não vai vir nunca. Perdão é uma decisão, preciso decidir que vou perdoar. Eu decidi que eu vou perdoar. E aí o sentimento vai vindo com a decisão. Se não tivermos pedido de perdão e liberar de perdão,
dentro da casa, é impossível viver uma casa de paz. E a sétima e última atitude para ter uma casa de paz. Se eu quero ter uma casa de paz, eu preciso de ter a atitude de semear o bem na vida das pessoas. Olha o que Zaqueu faz. O dinheiro que ele havia roubado das pessoas, ele fala, o que eu roubei eu vou devolver. Mas o que eu ganhei ilícito, o que é meu, eu vou repartir com os pobres. O que eu ganhei de maneira errada, eu vou devolver, eu vou restituir. Agora, a outra metade, que é meu por direito, a minha outra metade, eu vou repartir e vou dar ela para os pobres. Uau! Se nós queremos viver paz na nossa casa, nós vamos precisar de pensar em dar paz para a casa das pessoas. Se eu quero o bem de Deus na minha casa, eu vou precisar de lutar para que o bem de Deus venha sobre a casa de outros. A Bíblia diz em Gálatas, tudo aquilo que o homem semear, isso o homem colherá. Também diz em Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós ceifaremos. Isso se nós não houvermos desfalecido, se eu não desistir no meio do caminho. Quer ter uma casa de paz? Lute para que a casa das pessoas tenha paz. Seja um semeador da paz na casa de outros. Porque eu não posso ser egoísta e dizer eu quero paz só para mim. Quando eu falo eu vou lutar para que a paz venha na casa de outros, Deus coloca a paz que eu quero na minha casa e na minha família. Eu quero finalizar essa palavra lendo com vocês Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9, eu encerro aqui. Se puder, coloque no telão. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. A Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Deixa parado aí. Aquilo que está deixando você preocupado e preocupada e você quer ganhar no grito, para de querer ganhar no grito e faz com que isso seja colocado diante de Deus todos os dias em oração. Todos os dias apresenta isso para Deus. Fala, Senhor, está aqui. Senhor, está aqui, meu esposo está aqui. Minha esposa está aqui. Meus filhos estão aqui. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode, faz. Outro. Pule para o versículo 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vosso coração, bota a mão no coração e diga assim, coração. Aqui na cabeça, e pensamento. Diga, paz de Deus no meu coração e nos meus pensamentos. Tem gente que porque não descansa em Deus, o seu coração, ele não recebe paz, ele fica acelerado demais. Você dá ataque cardíaco, vai dormir assim, acelerado. A sua mente não para. A sua mente é um turbilhão de pensamento, vai acontecer isso, vai aquilo, e que eu vou fazer isso, e também vou falar isso, e blá, 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 blá. Coloca em Deus a sua oração e deixa a paz de Deus fazer seu coração ficar calmo. E a sua mente não ser bombardeada de pensamentos que te deixam mais ansioso e mais ansiosa ainda. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Bota a mão assim na cabeça e diga, nisso eu vou pensar. Começa a pensar nas coisas boas e não nas coisas ruins. Começa a pensar nas coisas certas e não nas coisas erradas. Você quer trazer paz para dentro da sua casa? Ao invés de você ficar pensando tudo de errado que os seus filhos fazem, tudo de errado que a esposa faz, tudo de errado que o esposo faz, começa a pensar, o que de bom que eles fazem? O que de bom que ela faz? O que de bom que ela tem na vida? Pastor, você não sabe não, pastor, meu marido não tem nada de bom. Mentira.
Todo mundo tem coisa boa. E se você começar a pensar nas coisas boas que as pessoas têm, o seu coração vai se manter em paz. Agora, se você pensar nas coisas erradas que eles estão fazendo e naquilo que te deixa estressado, se você ficar pensando no que a pessoa faz que te deixa estressado, isso vai roubar a tua paz. A Bíblia está falando isso. Pastor, mas se eu não ficar pensando, o que eu vou fazer? A pergunta que eu quero fazer para você, você ficar pensando resolve? Você ficar pensando melhora? Mas se você orar e entregar nas mãos de Deus, eu acredito que pode mudar e melhorar a história inteira. Versículo 9. O que também aprendestes, diga, aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Aplauda Jesus. O Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco. Pastor, eu preciso de paz. Eu quero dizer que de tudo que eu coloquei para você ter como atitude, o mais importante nesse momento é você ser um grande semeador de paz na vida das pessoas. Por favor, fique de pé.